A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Dia 74 do nosso propósito 365 dias de oração até o altar. Graças a Deus que já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema de hoje é uma pessoa que valoriza o tempo de qualidade no casamento. Aleluia! Nós vamos orar com base no que está escrito em 1 Pedro, capítulo 7, versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nós vamos orar ao Senhor acerca desse negócio, dado que muitos, se não a grande maioria dos relacionamentos que terminam, que acabam, tem a ver com a convivência. A gente analisa o que se passa, o problema que tem se instalado na realidade alheia, a partir da falta de sabedoria alheia, e a gente procura ser sábio, sabendo que aquele problema existe no mundo lá fora, e você está aqui nesse propósito comigo, buscando no Senhor, para que todas as brechas sejam fechadas, para que na sua convivência matrimonial, familiar, haja paz, seja uma convivência feliz, que produz vida, saúde para as suas emoções. E isso é importante. Glória a Deus. Não negligencie essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de aprender, de crescer aos pouquinhos, de ser edificado. Nós temos 365 dias para sermos edificados, de preparação para, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, estar em um contexto familiar abençoado. O inimigo das nossas vidas, ele trabalha promovendo caos. Então, já que ele não pode tocar em você, ele cria batalhas espirituais para que você se veja com muitas frontes de combate, Ele vai tocando ao redor, ele vai desestabilizando, criando pequenos caos, vai desequilibrando no financeiro, depois mexe no familiar, mexe no emocional, e ele vai indo no emocional, Então, use a sua autoridade de filho de Deus, de filha de Deus, repreenda esse demônio, resista e ele vai fugir, porque é garantido. Jesus disse para a gente: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E escute isso: o problema não foi feito para ser administrado, foi feito para ser resolvido. Então veja, quando a palavra do Senhor instrui aos maridos, que eles coabitem com as suas esposas com sabedoria, com compreensão, e dê a ela honra, especialmente no momento histórico em que essa palavra foi dita, Jesus ele revoluciona até nesse pequeno detalhe, porque naquele contexto, como eu já falei com vocês, com as irmãs, um contexto em que a cultura romana imperava, em que a mulher era desvalorizada, em que não tinha problema o homem ser escroto, cruel, desleixado, mal amado, amargurado para com a sua mulher, e se ele tivesse insatisfeito, era só ir embora, troca ela por outra, pega uma com condição financeira melhor. Vem Jesus e evoluciona, diz: não, esteja com ela com sabedoria. Coabitar é isso, é estar junto. Ali o homem ele é instruído a valorizar a sua esposa, honrar ela, tratar ela como preciosa, entender que ela é o lado mais
frágil, né? O lado mais fraco naquela relação, tratar ela com amor, com compreensão e lembrar que ambos são co-herdeiros da graça da vida que Jesus nos deu. E aí Jesus fala que se ele não proceder assim, né, o Senhor Jesus, ele fala aqui através do apóstolo, que se aquele marido não proceder dessa forma, com dignidade, as orações dele serão impedidas, ele vai estar dando lugar ao diabo para não ter resposta nas suas orações. E vejam, tratar com sabedoria e valorizar o tempo de qualidade envolve também pequenos detalhes, como, estando ao seu lado, não estar esquecido no celular. Olha que detalhe simples, mas que faz toda a diferença, que está destruindo um monte de relacionamentos conjugais e familiares. Então, há pessoas que se esquecem no celular, na rede social, mulheres que esquecem dos seus afazeres domésticos, das suas obrigações domésticas por causa de celular. Negligencia o cuidado da casa, negligencia o cuidado pessoal, da própria aparência, negligencia obrigações, deveres esquecidas no celular. Assim também homens, e se esquecem no celular, esquecem de dar atenção, não dão atenção para a esposa, tá ali no feed o tempo todo dialogando com coisas no celular, conversa tanto com a internet que acaba pecando. A Bíblia diz que o muito falar termina em pecado, né? E quando você dialoga com algo, alguém, não é só quando você está com a boca aberta, você dialoga olhando, lendo, vendo, ouvindo também. Tudo isso é uma forma de ser influenciado por algo, você está sendo influenciado. Então o indivíduo ele fica tanto tempo ali na internet que uma hora ele termina esbarrando em alguma coisa que não deveria estar vendo, ouvindo, né? Assistindo. Veja, aqui nós estamos falando de uma atenção de qualidade, de tempo de qualidade. É isso que você vai buscar no Senhor. Você vai ser a pessoa que proporciona o tempo de qualidade para o seu companheiro, né, para a sua companheira, e vai buscar no Senhor que essas pessoas, né, que são alvo das nossas orações, também sejam pessoas que promovem, que valorizam o tempo. É um tempo de atenção plena, é um tempo de cuidado, é um tempo de construir relacionamento saudável, de diálogo saudável. É o tempo em que vocês constroem, aprendem juntos. E esse tempo de qualidade também envolve detalhes, como, por exemplo, o sentar à mesa, o partir do pão à mesa. Vocês sabiam que há uma importância significativa em sentar à mesa com seus filhos e com o seu marido, em criar esse hábito? Bom, para quem ainda não tem uma mesa, por mais simplesinha que seja, ora aí que o Papai do Céu vai te dar, viu? Vai te dar. E nosso Deus é dono do ouro e da prata. Mas por que eu estou falando disso? É algo que é tão negligenciado. Uma grande maioria das pessoas que talvez você conhece está mais habituada a comer em família, cada um distribuído, um pelo sofá, o outro pelo quarto. Tem gente que deixa até as coisas lá por onde comeu, aquela baderna, cada um em horários diferentes. É nos detalhes que você perde. E se você tem seus filhos pequenos hoje, começa a ensiná-los a comer em reunião, né? No sentar à mesa, o momento de partir do pão é o momento de se alinhar familiarmente falando. É o momento que o celular não fica na mão de ninguém. Você senta à mesa e o celular fica de fora. A Bíblia manda a gente ter cuidado não apenas com as raposas grandes, que fazem estrago, né, que destroem as cercas, mas principalmente com as raposinhas, que também destroem as lavouras, promovendo grandes perdas. Veja, o Senhor, Ele tem nos chamado para viver a sabedoria. E quando você é sábio, você edifica.
Estar atento aos mínimos detalhes também é exercício de sabedoria. Existem pais e mães evangélicos, cristãos, de Deus mesmo. Muitas vezes se perguntam por que o filho do fulano, que é ímpio, deu certo em tal sentido, tem um comportamento louvável, honra ele, e eu sou de Deus, que estou com um filho assim, assado e tal. Mesmo sendo cristão, o filho nasceu na obra do Senhor, pai e mãe crente. Eu estou falando de gente que já era crente quando os filhos nasceram, mas criou de qualquer jeito, sem observar os detalhes, sem exercer a sabedoria, filhos sendo educados pelo celular, passa o dia inteiro, enquanto o filho do ímpio estava com os horários bem definidos. Não, tal hora, meu filho, você estuda. Não, é essa hora aqui, é a hora que você pode brincar. Vai brincar. Não, é essa hora aqui, é a hora que você vai fazer tal tarefinha. E acabou procedendo mais prudentemente do que o justo. E como a vida, ela é feita de colheita, né, amado? Às vezes o ímpio acaba colhendo boas dádivas, mesmo sendo ímpio, porque respeitou o princípio. Lembre que o seu Deus é Deus de ordem. E se você quer viver a bênção e a prosperidade do Senhor no seu casamento, você precisa construir isso. Você não pode esperar ser uma pessoa melhor depois que você casar. Não. Você não pode esperar que você vai ser feliz só depois do casamento. Não. Seja uma pessoa melhor agora, para Cristo, para o reino, para ser um cidadão do céu. E quando essa bênção que você está esperando no Senhor chegar, ou quando essa bênção que de repente você já tem e está aí construindo em Deus, se preparando para o casamento, quando esse casamento se consumar, vocês exercerão a alegria do Senhor, que é a nossa força, né? Dia após dia, em uma união agradável ao Senhor, que reflete o Deus que você serve, Deus de ordem. Aprenda a viver ordem, traga ordem para a sua vida. Seja a pessoa que proporciona ao outro tempo de qualidade ao seu lado. Seja a pessoa que está ao seu lado, seja um prazer, que conversar com você seja uma delícia. Tem um indivíduo, um dos filósofos aí que eu realmente não suporto pela trajetória infeliz que ele teve, né? Que abandonou Jesus, enfim. Mas a Bíblia diz que a gente tem que reter o que é bom, né? Descartar o que não presta. Há uma frase que ele diz que, segundo ele, antes de você casar, você precisa se perguntar se vai ter prazer em conversar com aquela parceira, com aquele parceiro, para o resto da sua vida. E para alguém amar o diálogo com você, você precisa ser uma pessoa amável. Busque sim no Senhor a pessoa amável, a pessoa de diálogo agradável, a pessoa de postura agradável. O seu Deus, o meu Deus, é o Deus que tem o melhor para dar, o melhor da terra. Ele prometeu o melhor da terra. Então busque, mas também seja o melhor da terra para essa pessoa que você está buscando. E tudo começa no temor do Senhor. Termina em princípios cumpridos. Quando você teme a Deus, você cumpre princípios. E quando você cumpre princípios, Deus garante a vitória. Deus nos garante a vitória. Você tem moral no céu para se colocar perante o Senhor, porque o Senhor é que te possibilita essa moral, né? Porque nós não merecemos nada. Mas você pode, então, se colocar na presença do Senhor e dizer: Pai, eu não aceito esse mal que está roubando de mim tal e tal bênção. Eu quero minha vitória agora. E você expulsa na autoridade do nome de Jesus o espírito que possa estar minando seu relacionamento. Você expulsa na autoridade do nome de Jesus o espírito que pode estar desajustando sua vida familiar. E para aquelas que ainda não casaram, que ainda não construíram família, você já se reveste agora da sabedoria do Senhor, fechando as brechas,
Porque se as brechas estão fechadas e você está revestida de Deus na sua vida, não tem olho grosso, não tem inveja, não tem obra de feitiçaria, nada. Não tem maldizente, palavra de maldição, nada, nada que possa impedir a sua vida plenamente feliz na presença do Senhor, ao lado da pessoa que o Senhor te deu. Para você viver sobre a face dessa terra até enquanto for conveniente ao Senhor na medida dos seus dias. Escute o que eu estou te falando como quem serve a Deus e sabe que o seu Deus é Deus de coisas grandes, não como quem está preso às limitações do mundo, porque o mundo diz que é impossível. Recentemente, um casal famoso, eles anunciaram a separação, e quando eu fui ver no comentário, pessoas dizendo que é isso mesmo que foi feito, que as coisas terminam, que, dizendo, né, um monte de demonice lá, que nada era para sempre, enfim, você não. Você está aqui edificando, buscando no Senhor a edificação, porque o que Deus te der vai ser firmado na rocha e vai ser para sempre. Você está aqui buscando no Senhor alguém que valoriza o tempo de qualidade ao seu lado no contexto do casamento, porque você está construindo no Senhor, sob a direção do Espírito Santo, o seu relacionamento firmado na rocha. E escute o que eu vou te falar. Deus vai te dar conforme a sua fé. Lembre do que Jesus disse. Faça-se conforme a sua fé. Alinhe seus pensamentos à sua oração. Nós já falamos sobre isso. Não fique ouvindo as palavras de derrota do diabo lá fora, não. As palavras de gente que passou por problemas, mas não está interessada em abandonar o passado de dor, e só fica ali repetindo suas dores, repetindo, e só o tempo todo declarando a derrota. Não, está amarrado. Em nome de Jesus, mude agora. Não seja como essas pessoas, não seja essa pessoa. Você está buscando no Senhor o novo. Declare todos os dias o novo. Declare todos os dias a bênção e o favor do Senhor na sua vida. Pare de dialogar com a derrota, com a desconstrução, com a desordem. Pare agora. Declare o novo. Tenha mudança de mente. Eu profetizo mudança de mente para você que está me ouvindo. Eu profetizo mudança de mente em cada uma de nós que estamos aqui reunidas nesse propósito. Louvado seja Deus. Uma mente renovada em Cristo Jesus. Pega firme que Jesus vai te proporcionar essa vitória. A graça de ter no seu relacionamento matrimonial o prazer e a alegria da companhia dessa pessoa por quem você está orando. Mas tem que se alinhar, tá? Se alinhe aos princípios de Deus, se alinhe à palavra de Deus, porque a bênção acontece no lugar onde há santidade. Não deixa o diabo te enganar, não. Tem muita gente aí conseguindo benesses, né? Bênçãos fora da vontade de Deus. E eu vou te falar uma coisa, meu amado e minha amada. Pior coisa para o ser humano é prosperar naquilo que Deus não se agrada. Isso é tragédia. Então, vai para o lugar da santidade, que no lugar da santidade o Espírito Santo vai te encontrar e vai fazer uma obra linda na sua vida, na vida da pessoa por quem você está orando. Seu relacionamento matrimonial. Lembre, você está orando pelo seu casamento. O propósito é 365 dias de oração até o altar. Não é para você viver em fornicação, não, tá? Muda sua mente. Muda sua mente. E se porventura você pensar, irmã, eu não quero casar, não. Quero casar com essa pessoa aqui. Então começa a orar para Deus mudar sua mente, para Deus transformar essa pessoa com quem você está, que você ama, para que haja o casamento, o renovo e tudo quanto o Senhor nos tem prometido na palavra dele, e essa pessoa tenha prazer em estar ao seu lado de você, em estar ao lado dessa pessoa, e assim ambos terem prazer e valorizarem o tempo de qualidade juntos. Amém? Vamos orar para a honra e glória do Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai,
amado Rei da Glória. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Senhor, eu inicio essa oração. Logo mais, eu creio, serei acompanhada por aquelas que estão firmes na fé, comigo nesse propósito, edificando suas casas, revelando ao Senhor o desejo do seu coração, buscando a porção de cada dia. Doce Espírito de Deus, purifica nossas palavras e leva até o trono da graça, que ali possamos alcançar a resposta do Senhor. Pai, dissipa o teto de bronze, dissipa assim, meu Pai. Chega a nossa oração até o trono do Senhor como incenso suave, mas ao passar na trajetória seja como fogo consumidor, de modo que nem o principado, nem potestade, nem dominador algum de zona celestial possa impedi-la. E ali, Senhor, devolve-nos em resposta de vitória cada oração que nós temos colocado perante o Senhor ao longo desses dias. Conceda-nos a graça, meu Pai, teu favor e a tua realização, lançando por terra desde já todo o espírito do inferno, espírito da tristeza, do desânimo, do temor, da amargura. Seja tudo repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus. Porque o Senhor não nos tem dado espírito de temor, mas de ousadia. E é na ousadia do teu Espírito, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, que nós declaramos a felicidade plena em nossas vidas, que nós declaramos a alegria do Senhor é a nossa força. Declaramos que essas pessoas que são alvo de nossas orações será uma pessoa de paz, não de guerra, pessoa que tem prazer no tempo de qualidade ao nosso lado, pessoa que se move em sabedoria, que fala coisas que edificam, que olha coisas que edificam, que procede confiadamente e em temor na presença do Senhor. Pessoa que tem prazer em estar conosco, em nos ouvir, Pai. Faça isso, ó Deus, em nome de Jesus, lançando por terra o espírito de Sambalat e Tobias. Espíritos que se levantam para tentar impedir a construção, sejam repreendidos agora, em nome de Jesus. Pai, obrigada pelo ensinamento, obrigada pelas palavras que o Senhor nos concedeu, obrigada por nos edificar, por nos lembrar que o Senhor é Deus de ordem. Obrigada, Senhor, fala conosco, continua falando aos nossos corações, fica na nossa casa. Visita, Senhor, cada lar aqui representado através dessa oração. Entra com libertação, entra com cura, entra com salvação, entra com alegria. E quando o Senhor entra em um lar, o diabo sai imediatamente. Ele não resiste e sai. Então entra assim, meu Pai. E nós tomamos posse dessa vitória, dessa porção do dia de hoje. No nome de Jesus, e te agradecemos, Pai. Glórias ao Senhor, na pessoa do Deus Pai. Glória ao Senhor, na pessoa do Deus Filho. E glória ao Senhor, na pessoa do Deus Espírito Santo. Aleluia. Que já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Operando o Senhor, ninguém impedirá. Amém, Pai.